Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando início a uma nova série de estudo bíblico. Nessa nova série nós vamos estudar uma das disciplinas mais importantes da palavra de Deus. Essa disciplina faz parte da teologia sistemática e ela se chama soteriologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a estar curtindo o nosso vídeo, faça um comentário bacana aqui abaixo também e se inscreva em nosso canal se caso ainda não é inscrito, porque assim, sempre que eu postar novos vídeos por aqui, você vai ser notificado. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Por que devemos estudar soteriologia? Bom, mesmo que o assunto acerca dessa disciplina tenha alguns aspectos que são impossíveis de entender por completo, convém um estudo sobre esse vasto assunto, pois quase todos os livros da Bíblia tratam sobre a salvação, que é uma ação de Deus, uma operação de Deus na vida do homem. Agora precisamos reconhecer com bastante humildade que o conceito acerca da salvação não é uma doutrina fácil de compreender, pois é algo que está para além da nossa capacidade limitada de compreensão. A salvação, ela é uma atividade divina em que participam as três pessoas da divindade, agindo, operando na vida do homem. Portanto, por ela tratar da ação de Deus, da operação de Deus, que resulta no bem eterno do homem para a glória de Deus, por esse motivo, somos incentivados a avançar nesse assunto com temor e oração, para que o Espírito Santo nos direcione a compreensão desse ensinamento. Essa doutrina da soteriologia abrange as doutrinas da reprovação, eleição, santificação, justificação, regeneração, entre outras. Envolve também a necessidade de pregação do arrependimento e de fé. Inclui até mesmo as boas obras e a perseverança. No vídeo de hoje, vamos introduzir o nosso estudo sobre essa disciplina, fazendo uma visão panorâmica sobre a soteriologia para começarmos a entender a etimologia desse termo e qual o conceito bíblico teológico que nós temos acerca dessa doutrina à luz da palavra de Deus. Vamos discorrer um pouco então sobre o assunto. A palavra soteriologia é composta de duas palavras de origem grega, sotérios, que significa salvação, e logia, que vem do grego logos, que quer dizer estudo ou tratado. Assim sendo, soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. E quando olhamos para essa disciplina, considerando o seu conceito bíblico e teológico, nós vamos perceber que a salvação é a manifestação da graça de Deus, que é o seu favor imerecido através de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna provocada pelo pecado, quando ela, arrependida, num ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. A salvação do pecador perdido foi concebida pelo conselho da Santíssima Trindade, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A salvação do pecador perdido está fundamentada no grandioso amor que Deus tem pelas suas criaturas morais. Esse amor, que é um dos atributos morais da deidade, é o amor sacrificial, o amor incondicional de Deus, pois esse amor é desinteressado, não circunstancial. É o amor eterno que Deus nos tem em Cristo Jesus. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, ele disse que Deus amou o mundo com esse amor sacrificial, incondicional, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, disse que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus, o amor incondicional, sacrificial, e é com base nesse amor que nós alcançamos a salvação. A nossa salvação está fundamentada no amor de Deus. E esta salvação foi realizada justamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que veio a este mundo em carne e ofereceu a sua preciosa vida em sacrifício na cruz pelos nossos pecados, para salvar da perdição eterna que pesava sobre o homem por causa de seus pecados, e para autenticar o ato redentor feito pela sua morte na cruz. Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, demonstrando que o seu sacrifício foi perfeito, cabal e definitivo. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Como Deus oferece a salvação ao ser humano? Deus, em Cristo Jesus, oferece gratuitamente a salvação a todos os pecadores perdidos. A salvação é um dom gratuito de Deus ao homem. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a palavra de Deus diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora, para se apropriar desta salvação, para tomar posse da salvação, 2 passos são exigidos ao ser humano por Deus. O primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a fé. Jesus disse em Marcos capítulo 1, versículo 15, que o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, o primeiro passo para se apropriar desta salvação, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a fé. Deus exige que o ser humano, para receber dele o perdão, arrependa-se de seus pecados. Isto é, reconheça a sua condição de pecador perdido aos olhos do Todo-Poderoso e tome posse firmemente desta decisão de abandonar a vida pecaminosa. Ouça o que está escrito em Atos capítulo 17, verso 30 ao 31, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 30 ao 31.
Portanto, esse é o primeiro passo para tomar posse da salvação, o arrependimento. E o segundo passo é a fé. Precisamos crer no sacrifício vicário de Jesus. E o que é sacrifício vicário? É o sacrifício substitutivo, porque Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Portanto, o outro passo que deve ser tomado é o passo da fé. A salvação oferecida gratuitamente por Deus ao pecador perdido deve ser recebida pela fé. O pecador arrependido deve aceitar e crer em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Em Atos capítulo 16, versículo 31, Lucas escreveu dizendo assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Assim como o pecado atingiu toda a estrutura do ser humano, corpo, alma, espírito, assim também a salvação alcança o homem integralmente. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele disse assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o corpo, a salvação garante a glorificação. Nós temos uma promessa de receber um corpo glorificado. O nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível. Podemos conferir isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 54. O apóstolo Paulo vai dizer: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses, capítulo 3, verso 20 ao 21. Para a alma ou espírito, a salvação proporciona o perdão. Ouça o que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A salvação é gozada neste mundo a partir do momento em que a pessoa arrependida crê em Jesus como seu Salvador pessoal e tem um prolongamento por toda a eternidade através da vida eterna dada por Deus. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, aqueles que já receberam Jesus pela fé em seu coração, aqueles que acreditam que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador da sua alma, esses já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nem a morte tem mais domínio sobre a sua vida, porque já passaram da morte para a vida. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No ato da conversão, a pessoa é declarada justificada diante de Deus pela imputação da justiça ou méritos de Cristo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. No momento da conversão, a pessoa é resgatada, de onde vem a palavra redenção. A pessoa é resgatada da escravidão do pecado
e do poder do diabo e transportada espiritualmente do império das trevas para o reino da luz, graças ao poder redentor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 19, a Bíblia diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. No ato da conversão, ocorre o processo de regeneração. A pessoa é regenerada, transformada em nova criatura, nascendo de novo pela instrumentalidade do Espírito Santo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versos 5 ao 6. Quando somos redimidos, regenerados, convertidos, somos também adotados. No ato da conversão, a pessoa é adotada por Deus como filho, passando a gozar a partir daí dos direitos e privilégios inerentes a essa nova relação estabelecida com o Pai Celestial, que é o nosso Deus. Isso implica também na responsabilidade que recai sobre o crente de viver conforme o conselho da vontade de Deus, de andar segundo os padrões éticos que foram estabelecidos por Deus, de andar conforme o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Algo que não podemos deixar de falar também, que acontece nesse processo de salvação, é a reconciliação, pois nós éramos inimigos de Deus, considerados como filhos da ira, segundo o que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2. Portanto, nesse processo de salvação, redenção, regeneração, adoção, acontece o ato de reconciliação. A pessoa é reconciliada com Deus por intermédio de Jesus Cristo, desfazendo-se assim a inimizade que existia entre Deus e o homem, entre a criatura e o Criador, entre um Deus santo e o pecador, por causa do pecado. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 19. Nesse processo de conversão, regeneração, novo nascimento, adoção, reconciliação, ocorre o ato de santificação. E a santificação é operada pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles a quem Deus chamou para serem salvos. Portanto, no ato da conversão, a pessoa é purificada de seus pecados numa ação instantânea da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Isso é chamado de santificação posicional. Daí por diante, o crente tem que se esforçar para manter o seu coração puro diante de Deus. Chama-se essa fase de santificação de experimental. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O mesmo Deus que nos salvou, que nos regenerou, que nos transformou, é o mesmo Deus que nos convida para uma vida de santidade diante da sua presença. E por fim, entramos na fase de glorificação. No programa de Deus em relação à sua igreja, há uma bênção futura para todos os crentes, que é a redenção ou a glorificação do corpo. Isso quer dizer que todos os salvos, os falecidos e os que estiverem vivos, quando no dia do arrebatamento da igreja, terão seus corpos transformados, glorificados, habilitando-os assim a viverem para sempre com o Senhor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Bom, essa foi apenas uma introdução do nosso estudo acerca da doutrina da salvação. Fizemos uma visão panorâmica sobre a soteriologia e nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco melhor sobre o assunto. Se você gostou do conteúdo, curte o nosso vídeo, deixa aqui abaixo o comentário, se inscreva no canal se caso ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.